Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então ao nosso semestre letivo de aulas remotas. Espero que vocês já tenham visto no primeiro vídeo sobre o vídeo de apresentação, né? Que eu fiz sobre a nossa disciplina e sobre como é que serão as aulas ao longo desse semestre. A gente vai dar início então aqui ao tema do constitucionalismo. E o tema do constitucionalismo, na verdade, ele não é um tema novo, né? Porque vocês fizeram um trabalho individual, que foi um resumo, na verdade, do capítulo 1 do livro do professor Luiz Roberto Barroso, atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele não é um tema novo para a gente aqui da Faculdade de Direito da Univap, né? Então, o que eu pensei em fazer nessa aula? No próprio dia da aula em si, que vai ser na quarta-feira, 19 horas, o primeiro horário para a turma do terceiro CNB e às 21 para o terceiro CNA, está à disposição, a gente vai fazer uma reunião via Zoom, né? Está à disposição ali para a gente conversar, tirar dúvidas e tal, em relação ao tema, porque além dessa conversa que a gente vai ter aqui, se a gente tiver um contato bastante sim, substancioso com o tema, por conta do trabalho que vocês fizeram, daquele resumo que vocês fizeram. Foram obrigados a ler o capítulo, assim, bastante, aliás, denso, do professor Barroso. Então, a ideia aqui, pessoal, é retomar o que a gente viu, aquilo foi ainda antes das férias, né? Das férias forçadas que nós tivemos, né, das antecipadas que nós tivemos, mas o tema do constitucionalismo é um tema extremamente interessante e importante, mais do que isso, para o direito constitucional 1 em específico, porque em alguns cursos, e eu fiz isso até o ano passado, eu costumava abrir o semestre, né, inclusive estudo do direito constitucional, com o tema do constitucionalismo. Nesse semestre agora, eu optei por mudar, eu optei por iniciar o estudo de direito constitucional com a teoria da Constituição, conceito inicial de Constituição, algumas ideias básicas e conteúdos que a Constituição tem, e trabalhar um pouquinho de teorias da Constituição, né? Tanto do teoria idealista de Constituição, a gente vai falar um pouquinho aqui também de novo sobre ela, a teoria sociológica, né? Do Lassalle, política do Carl Schmitt, a normativa jurídica do Kelsen, falamos também sobre a força normativa da Constituição, do Conrad Hess, sugeri a leitura de um texto que confronta a teoria do Lassalle sociológica com a força normativa da Constituição, a teoria da força normativa da Constituição do Lassalle Hess, né? Coloquei, disponibilizando no ambiente virtual esse artigo. Aí foi um artigo para leitura, embora obrigatória, claro, né? Mas não precisava me entregar nenhum tipo de resenha, nem resumo, nada. Mas sugeri a leitura porque é um texto bem interessante e são conceitos bem interessantes e bastante assim, significativos para a gente. Então, por que eu estou falando isso? Que eu inverti a lógica que eu costumava fazer e constitucionalismo, que eu costumava inaugurar o direito constitucional 1 como tema. Nesse semestre agora, vou ter que fazer um pouquinho diferente, eu tenho que colocá-lo após o estudo desses temos o direito constitucional, temos de abertura, a teoria da Constituição e classificação da Constituição, né? Então, o constitucionalismo ele vem na sequência, e que acho que fica mais fácil fazer na sistemática, a gente já consegue ter uma ideia maior, uma ideia mais formada aqui do fenômeno constitucional. Porque constitucionalismo, como vocês bem sabem, ele é o estudo de na verdade, de um movimento histórico, né? Um movimento histórico esse que vai, na verdade, assim, nos dizer e vai nos mostrar qual foi o caminho perseguido pela noção, pela ideia de Constituição, que fez com que a Constituição em si, esse documento chamado Constituição, fosse colocado, fosse alçado, né, colocado no pedestal do documento jurídico, político-jurídico mais importante de um Estado. Então, a Constituição ela adquire esse status de norma suprema de um Estado. Existe um percurso histórico, de razões históricas, políticas, jurídicas, né, que levou a Constituição a esse patamar. E o estudo do constitucionalismo é exatamente esse estudo histórico, né? Aqui eu falo histórico com faço ressalva, coloco entre aspas, porque estamos dentro de um curso de direito, que não é o momento apropriado para falarmos de história especificamente, nem sou a pessoa mais indicada para isso. Mas a ideia aqui é apenas fazer assim, um voo panorâmico sobre alguns fenômenos históricos, algumas experiências históricas importantes para a gente, porque são experiências históricas que vão nos legar um sentido, uma ideia de Constituição
e que são, assim, são experiências históricas fundamentais para a compreensão do fenômeno como um todo. Então, o estudo constitucionalismo, exatamente esse, assim, quais são os fenômenos históricos, os documentos históricos, jurídicos fundamentais que ajudaram a moldar essa ideia de Constituição. Eu costumo dizer isso em sala de aula, e falo isso, até repito, é que, de uma maneira assim, geral, a Constituição ela é um documento cujo grande objetivo dela é limitar o exercício do poder do Estado. Quem desempenha, quem detém o poder político no Estado, portanto, usa da força do Estado, poder de coerção do Estado para impor sua vontade frente aos subordinados, esse grupo, essa pessoa, esse grupo, essa classe, enfim, detém esse poder, ele tem o seu poder coartado, tem o seu poder restringido, limitado por um documento formal chamado Constituição. A função básica, não é só essa, mas a função básica da Constituição, a função primeira da Constituição é limitar o exercício do poder político. E essa limitação é feita basicamente de três maneiras distintas. Primeira, a limitação constitucional ao exercício do poder se faz através que a gente pode chamar de de um tipo material. Então, existem limitações materiais ao exercício do poder. Que sentido? As Constituições costumam trazer no seu texto certos valores básicos, né, direitos fundamentais, que devem ser preservados de maneira inconteste por parte de quem for exercer o poder no Estado. Portanto, esses valores, princípios fundamentais, esses direitos fundamentais de uma sociedade, que determinado povo resolve positivar no texto da Constituição, esses valores, esses direitos devem ser preservados. Tá? De qualquer ingerência política, de qualquer vontade, portanto, individual, da pessoa, de um grupo, é uma forma de você limitar o exercício do poder, é um tipo de matéria, de assunto normalmente colocada, prevista nas constituições, das limitações materiais. De outro lado, nós temos as limitações que se diz respeito sobre a estrutura orgânica do Estado. O que eu quero dizer com isso? De maneira geral, os Estados estão conformados estruturalmente em um certo sentido, sentido esse que é uma condição assim, imprescindível para que a Constituição desempenhe também esse papel que é de limitação do exercício do poder político. Então, não apenas alguns assuntos, algumas matérias devem estar previstas na Constituição, como valores, direitos fundamentais, como eu falei há pouco, mas o Estado deve estar estruturado de uma certa maneira que facilite esse controle, essa limitação do poder por parte dos cidadãos. E que forma que o Estado deve estar estruturado? Existe uma forma muito peculiar de estruturação do Estado que diz respeito sobre a forma como que os órgãos do Estado estão dispostos. Então, de uma maneira geral, e para que esse controle, essa limitação ao exercício do poder se efetive na prática, né, os Estados devem estar equipados com a ideia da separação de funções da soberania em órgãos distintos do Estado. O que eu quero dizer com isso? O poder do Estado, como a gente costuma falar em sala de aula, ele é um poder único, né? O poder ele é um só, portanto, entretanto, a forma de exercício desse poder, as funções que o poder exerce, elas são distintas, né? E essas funções elas devem ser desempenhadas por órgãos que são autônomos e independentes uns dos outros. Que funções que são essas? As funções de legislar, que são elaborar as leis gerais, serão aplicadas a todos daquele território. A função administrativa, que é uma função não apenas de aplicar a leis, mas gerir os interesses públicos, gerir os interesses dos cidadãos de uma maneira geral, administrar, gerenciar os recursos materiais, providenciar a distribuição equitativa dos os bens sociais produzidos, que é a função administrativa, basicamente desempenhada pelo Poder Executivo. Isso é a função de solução de litígios, desempenhada pelo Poder Judiciário, que é a função típica de aplicar a lei para resolver um caso concreto, um litígio se dá em um caso concreto, seja litígios entre particulares, entre dois indivíduos, grupos sociais, sejam litígios envolvendo um particular, um grupo social, frente ao Estado. Portanto, essas atribuições, essas funções desempenhadas por um poder, pelo poder do Estado,
devem necessariamente estar dispostas em órgãos distintos e independentes. Não há a possibilidade de que haja concentração dessas funções, né? dessas faculdades na mão de uma pessoa ou de um grupo específico. Deve haver essa separação. Então, o Estado deve estar estruturado para que essas três funções básicas sejam desempenhadas por órgãos distintos. Então, o Estado deve estar estruturado dessa maneira, né? Existe um outro tipo de limitação que a gente chama de limitação processual, né? A ideia é a seguinte, que as limitações processuais, elas impõem ao Estado, a quem desempenha o poder no Estado, que para ele desempenhar esse poder, para ele impor a vontade, a sua vontade, para ele desenvolver a sua atividade a contento, deve-se respeitar certos trâmites, deve respeitar certas leis, certos procedimentos, né? Sem o qual o exercício do poder em si ele se mostra abusivo, arbitrário, portanto censurável. Essas limitações processuais, na verdade, dizem respeito, de uma forma geral, à ideia de contraditório, a ideia de respeito a um devido processo legal, né, um modo correto de se aplicar as leis, se aplicar basicamente as sanções, maneiras pelas quais o poder legislativo, né, parâmetros que o poder legislativo no processo de elaboração das leis devem respeitar, as leis devem ser elaboradas respeitando os certos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e, enfim, o exercício do poder em si por parte do Estado, de quem detém o poder político do Estado, deve respeitar, portanto, as limitações processuais materiais, portanto, a Constituição vai trazer limitações materiais, a Constituição vai trazer limitações processuais e a Constituição ela vai exigir uma certa estrutura do Estado, um certo modo de existir do Estado, e que são a ideia básica de separação dos poderes, a ideia de que as funções do poder devem ser desempenhadas por órgãos independentes e autônomos, e evitar a concentração do poder na mão de uma instituição, na mão de uma pessoa só, de um grupo político apenas. Pessoal, basicamente essa é a ideia das constituições, as funções de uma constituição, e como vocês puderam ver no texto do professor Barroso que a gente trabalhou, existem aqui basicamente, né, ao menos nessa primeira aula, eu vou me ater a 3 experiências históricas de 3 países que vão nos ajudar a moldar essas limitações, nos ajudar a compreender por que a Constituição ela tem essa função de limitação do poder do Estado, e vai trazer esses 3 tipos de limitações: as materiais, as orgânicas, né, diz respeito à estrutura de um Estado, estrutura orgânica de um Estado, e as limitações processuais. Então, eu vou trabalhar aqui 3 experiências históricas de 3 países, que são a Inglaterra, os Estados Unidos e a França. Esses 3 países, é claro que isso é feito de maneira bem esquemática, mas esses 3 países passaram por momentos políticos e jurídicos de extrema importância para a gente compreender o fenômeno constitucional. Até por questão aqui de prioridade histórica, né, de respeito a uma questão cronológica, o primeiro país que a gente vai trabalhar é a Inglaterra. E o que nos interessa basicamente aqui é assim, pontuar o que a Inglaterra tem de peculiar que, assim, que nos dá um interesse, que faz surgir esse interesse de estudar o constitucionalismo inglês, a experiência histórica inglesa, né? O que a Inglaterra tem nos ajudar, nos fornecer, para a gente compreender o fenômeno constitucional? A ideia básica aqui, pessoal, quando a gente fala na Inglaterra, vocês sabem, já leram o texto do professor Barroso, repito, é que assim, a Inglaterra, a grande questão envolvendo o nascimento, o surgimento do fenômeno constitucional inglês é que existe um princípio fundamental que a gente tem que trabalhar na Inglaterra, é compreender que os sucessivos acontecimentos históricos ingleses que vão desembocar na ideia da existência de documentos com natureza constitucional que limitam o poder do Estado, vão pôr rédeas, portanto, ao exercício do poder, eles nascem apenas tão somente através de processos contínuos, processos gradativos ao longo da história inglesa, que representam, na verdade, grandes disputas entre dois status sociais, 2 classes. Falar em classe social não é o correto,
para a época, mas entre dois grandes status sociais, vamos colocar assim, que é o status da monarquia, a coroa britânica e a nobreza britânica, a aristocracia britânica. Então, essas duas classes, esses dois nichos de interesse, eles vão digladiar-se por poder ao longo, assim, bem a grosso modo, ao longo da história inglesa, e são esses intensos conflitos em momentos diferentes da história inglesa que vão moldando aos poucos, como se fosse uma lapidação que vai acontecendo aos poucos, que vai ajudando a formar o conceito cada vez mais claro, cada vez mais limpo, mais compreensível na ideia de constituição, aquela ideia de que existem certos valores, existem certos princípios que a autoridade pública deve respeitar, quem exerce o poder público deve respeitar, né? E a Inglaterra, ela foi o primeiro país, ao menos do Ocidente, que teve êxito, não se pode dizer do mundo, teve êxito nessa empreitada. Nossa primeira informação aqui, pessoal, é de conhecimento vulgar, mas não compensa, ser bom repetir, a Inglaterra, os poucos países no mundo que não tem uma constituição escrita, né? Não, é muito comum a gente ouvir a expressão que a Inglaterra não tem uma constituição, isso não é verdade, a Inglaterra não tem uma constituição escrita, um documento único chamado Constituição, caso do Brasil, caso dos Estados Unidos, caso da França, na maior parte, 90% dos países do mundo. A questão da Inglaterra, ela tem documentos escritos que nós podemos chamar de constitucionais, documentos que fazem as vezes de uma constituição. Até que esses documentos não estão reunidos em um corpo orgânico, né, num livro, que a gente pode chamar de constituição. Eles são documentos esparsos que foram sendo construídos através desses embates, essas disputas históricas entre a coroa britânica, a monarquia, e a aristocracia ou a nobreza britânica. Por que isso é importante? É fundamental a gente compreender. Aqui não existe, portanto, um momento histórico inglês que a gente possa falar, olha, esse é o momento mais importante. Esse é o momento que surge a ideia, o conceito de constituição, o movimento constitucional inglês se dá em torno desse episódio. Isso não dá para a gente afirmar. A Inglaterra teve um desenvolvimento histórico muito peculiar. Então, são vários fenômenos ou vários momentos que vão dando origem, aí sim, a certos documentos constitucionais que vão nos ajudar a compreender esse quadro geral. E o primeiro documento que a gente pode dizer que foi extremamente importante para o surgimento do constitucionalismo inglês, para o estudo do constitucionalismo inglês, foi a formalização da Magna Carta lá em 1215 pelo rei João Sem Terra. A Inglaterra passou por uma guerra com a França na época, perdeu vários territórios para a França e outras potências europeias, e o rei, a coroa britânica, passando por momentos extremamente difíceis em termos, não apenas de reputação internacional, mas especialmente em termos de grave crise econômica, necessitou socorrer-se dos barões da aristocracia inglesa para financiar os gastos e o déficit público da coroa britânica. Através de um acordo estabelecido entre o rei João Sem Terra e os barões ingleses, foi assinada em 1215 a famosa Magna Carta, talvez um dos maiores símbolos do constitucionalismo ocidental, em que basicamente, ela estipulou, ela previu certos privilégios sociais à classe específica dos barões da aristocracia inglesa. Qual que é a grande ideia aqui? A ideia assim, é que basicamente dois grandes status da sociedade inglesa, a nobreza e o clero, passaram a gozar de certos direitos, né? De certos direitos e prerrogativas reconhecidas pela Magna Carta, e que esses direitos poderiam ser exercidos independentemente da vontade do monarca. Eram direitos e prerrogativas que eram impostas ao próprio monarca, né? A ideia de que o poder dos governantes ele passa a ser limitado, né? Limitado por essas normas que contratualmente ou espontaneamente foram assinadas, tanto pelo representante da monarquia da época, o rei João Sem Terra, quanto por representantes da nobreza, né? E, assim, e basicamente, quais eram as principais disposições da Magna Carta, assim, de forma bem genérica, né? A Magna Carta previu um início, a previsão de alguns princípios que a gente poderia chamar que seria um início
de uma separação entre igreja e Estado, né? Também a ideia de que, assim, para que o rei, a monarquia, impusesse a cobrança de tributos, cobrança obrigatória compulsória de tributos em face dos barões ingleses, da nobreza, haveria necessidade de haver um consentimento por parte dos barões para a imposição de tributos, né? A ideia de que, assim, a positivação de normas gerais como uma regra de conduta na sociedade, né? Que posteriormente vai desembocar na ideia do princípio da legalidade, de que obrigações sociais só podem ser impostas por meio de leis genéricas, leis abstratas que valem para todos naquela sociedade. A ideia também de que a aplicação de penas em face de crimes cometidos, de ilícitos cometidos, essas penas devem ser proporcionais aos delitos, as bases para a instituição de um tribunal do júri, todos aqueles que são acusados de cometimento de delito devem ser julgados pelos seus pares, por pessoas iguais a si. O tribunal do júri tem essa ideia de igualdade, quer dizer, se eu sou acusado de cometimento de um ilícito, de um crime, eu quero ser julgado, tenho o direito de ser julgado por pessoas iguais a mim, né? Não por alguém que é amando do rei, não por alguém amando de uma classe ou outra, mas pelo contrário, pessoas iguais a mim, né? E também a Magna Carta vai trazer para a gente a famosa cláusula 39 dela. A Magna Carta se encontra no seu texto facilmente na internet, se joga no Google, se encontra em qualquer buscador. E é importante você olhar a cláusula 39, que vai estabelecer de forma bem embrionária o famoso princípio do devido processo legal, né? A ideia de que tanto a produção da lei quanto a aplicação da lei, ela deve necessariamente seguir certos requisitos, certos parâmetros objetivos, certos parâmetros previstos na Carta Magna, sob pena de quem utilizar esse poder em desrespeito a esses princípios, pode ser acusado de ter abusado, usurpado do seu poder, portanto, exercer o poder de maneira ilegítima. Muitos autores vão dizer, o professor Fábio Condor Comparato é um deles, que vai dizer que essa cláusula 39 da Magna Carta ela é a mãe, vamos dizer assim, né, da 14ª emenda à Constituição Americana, que vai falar da cláusula do devido processo legal e que, de certa forma, em termos tradicionais, vai desembocar no princípio do devido processo legal, hoje previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Então, a Magna Carta ela tem todos esses interesses. Ela foi um documento histórico, 1215, foi um pacto firmado por os dois principais status sociais da época na Inglaterra, a monarquia, o representante da monarquia inglesa, que consentiu em afirmar, assinar certos direitos, conceder certos direitos, reconhecer, melhor dizendo, certos direitos a uma outra classe, a um outro status, que é o status dos barões, dos nobres ingleses, e também, de certa maneira, ao clero inglês, que viu-se, portanto, alguns das suas reivindicações atendidas pela Magna Carta. Então, alguns direitos devem ser impostos à monarquia e deve-se exigir da monarquia, de quem exerce o poder político, que respeite esses certos direitos, sob pena de ser acusados de usurpação, portanto, de exercer o poder de maneira ilícita. Outro documento bastante importante é a lei do habeas corpus, né? O Habeas Corpus Act de 1679, um documento histórico na Inglaterra também, que o próprio nome conserva o nome latino, um instituto, uma garantia fundamental, o direito de viver, a liberdade individual de todo cidadão, todo súdito, previsto nas principais constituições dos países democráticos, países ocidentais, um forte instrumento de limitação do poder político, previsto também na nossa Constituição, no inciso do artigo 5º da Constituição. E a lei do habeas corpus, ela veio no século XVII, ela tem nascimento assim, bem no meio dos embates estabelecidos entre a dinastia dos Stuarts, que eram reis católicos, quem conhece um pouquinho da história inglesa, que eram reis católicos, com o parlamento, na época o parlamento britânico já formado. E o parlamento, ele basicamente um parlamento majoritariamente protestante, né? O Habeas Corpus Act é uma lei aprovada pelo parlamento protestante inglês, portanto, e que essa lei, a lei do habeas corpus, ela é destinada a declarar ilegais qualquer tipo de prisão considerada arbitrária. Tá? Então, a ideia basicamente é evitar que o rei, quem exercesse o poder político, usurpasse o seu poder, perseguisse opositores políticos ou mais, não apenas opositores políticos na época,
mas sim opositores que professavam, pessoas, né, grupos que protestavam a religião não católica, né? Então, é comum à época que o rei, em embate entre os católicos e protestantes, invocasse uma série de conflitos, de disputas sociais envolvendo a, a, o exercício de uma certa seita religiosa, tá? O habeas corpus ele representou, pessoal, de maneira inegável, uma grande garantia judicial para a liberdade de locomoção, né? Quer dizer, ele representa, na verdade, uma ordem. O que seria o habeas corpus, né? Falando assim bem genericamente, ele representa uma ordem que é dirigida a uma autoridade pública que detém o paciente para que apresente imediatamente o paciente, ou seja, uma pessoa que foi presa, e quando se alega, se faz uma petição de habeas corpus, o que se faz é a alegação de que aquela prisão daquele sujeito, aquele cidadão foi feita de maneira ilegal, não seguiu certos trâmites, certos requisitos previstos na Constituição ou nas leis do país, tá? Então faça aquele pedido para um juiz, para que o juiz lhe ordene que o Estado apresente essa pessoa fisicamente a ele, para que o juiz avalie, portanto, se a prisão daquele cidadão foi legal ou ilegal. Então, a lei do habeas corpus ela veio para proteger o direito, garantir, na verdade, o direito à liberdade individual. Tá? Então, representou, junto com a Magna Carta, o Habeas Corpus Act, a lei do habeas corpus, representou um grande assim, fonte de limitação do exercício do poder do Estado. Nós temos também a Declaração de Direitos de 1689. Em termos de momento histórico, foi uma declaração de direitos, Bill of Rights em inglês, promulgada de uma forma muito próxima à lei do habeas corpus, né? E foi o Bill of Rights, ele é uma declaração emitida ali no bojo ao longo do processo da Revolução Gloriosa inglesa, né? Um processo que inicia em 1640, vai até 1680 mais ou menos, um longo desenvolvimento de quase 20 anos, 40 anos de um processo político inglês bastante conturbado, e ao longo desse momento político, o Bill of Rights, a Declaração de Direitos, ela é editada, né? E ela é fruto de uma série de discussões também envolvendo disputa entre a monarquia inglesa e representantes da aristocracia. Na época, né, os grandes, aquelas pessoas que compunham o parlamento inglês. E, basicamente, o Bill of Rights ele será um instrumento utilizado para transformar a monarquia inglesa numa monarquia constitucional. O que eu quero dizer com isso? O modelo político inglês, através do Bill of Rights, não apenas dele, mas basicamente através do Bill of Rights, ele vai fazer com que, dali para frente, tá, todos aqueles que compuserem o trono inglês devem necessariamente respeitar uma série de disposições que vão servir para limitar o poder do Estado e tornar racional o exercício do poder do Estado. A ideia é que o poder do Estado deve ser exercido em prol dos cidadãos, respeitando certas franquias, certos direitos naturais, que todos os cidadãos e cidadãs são portadores. E o Bill of Rights, juntamente com os outros documentos, a lei do habeas corpus e com a Magna Carta, mas ele em especial, ele vai ser um documento fundamental, que vai selar, que vai ser praticamente o fecho desse processo conturbado histórico inglês, que vai redundar uma racionalização do exercício do poder e, basicamente, e o principal, uma limitação bastante substanciosa dos poderes que a monarquia inglesa, que a coroa inglesa, a coroa britânica, sempre exerceu. Então, a Declaração de Direitos, Bill of Rights, vai prever, e aí sim, uma separação contundente, definitiva, dos poderes exercidos pelo Estado, das funções exercidas pelo Estado. Então, ele vai adotar ali uma ideia de separação dos poderes, e foi esse documento, Bill of Rights, que vai ser elogiado por Montesquieu mais na frente depois. Ele vai fazer uma interpretação equivocada do sistema político inglês, como a gente sabe, mas o Montesquieu ele vai interpretar o Bill of Rights e o modelo inglês ali como um modelo típico, né, de separação dos poderes, vai construir a sua teoria de separação dos poderes tripartite, como a gente sabe, olhando muito pelo que prevê
até hoje, né? O Bill of Rights. Mas o fato é que a Declaração de Direitos inglesa ela vai estabelecer como requisito racional do exercício do poder do Estado essa separação em três troncos distintos, ou em troncos distintos, melhor dizendo, de quem exerce as funções de julgar, de administrar, de legislar. Na Inglaterra a gente tem uma diferença, porque na Inglaterra o parlamentarismo acabou vingando como um sistema de governo, e a ideia de separação dos poderes no parlamentarismo ela é bastante criticável, né? Porque o chefe de governo, que seria em tese o chefe do poder executivo, no nosso sistema aqui, e o chefe do Estado, na verdade, eles fazem parte do parlamento em muitos temas, especialmente no inglês. Então essa ideia não vai ficar muito clara, né, sobre separação dos poderes, mas ele vai prever, o Bill of Rights, uma espécie de separação, uma racionalização do exercício do poder. Outras disposições importantes, como ele vai reafirmar a existência de um princípio de legalidade, como a Magna Carta fizera lá em 1215, a ideia de que tributos e penas, crimes, portanto, só podem ser estabelecidos por meio de leis gerais, abstratas, que sejam elaboradas pelo parlamento, ou seja, com consentimento do parlamento. Tá? Uma outra consequência do Bill of Rights é a consagração, pessoal, do parlamento como órgão máximo de proteção das liberdades fundamentais dos ingleses. Então, quem é encarregado de proteger, de falar em nome do povo inglês é o parlamento, não mais a coroa. O direito de petição também, e a proibição de aplicação de penas cruéis ou degradantes. Tudo isso é previsto no Bill of Rights. Então, a gente percebe como um desenvolvimento histórico da Inglaterra foi capaz de trazer certos elementos fundamentais para a compreensão da ideia moderna de Constituição. Separação entre a racionalização, né, do exercício do poder de Estado, separação em órgãos distintos das franquias do poder de Estado, portanto, um poder judiciário independente, basicamente poder legislativo que fala em nome do povo, poder legislativo que exerce o seu poder sem nenhum tipo de constrangimento, basicamente em face da monarquia, da coroa britânica. Então há um deslocamento de poder, de representação, de prerrogativas que inicialmente estavam concentrados na coroa britânica. Há um deslocamento nesse percurso histórico. Esses poderes eles vão, acho que pode dizer até hoje, evidentemente, ser deslocados em prol, em favor do parlamento. Então toda aquela a importância que o trono inglês, que a monarquia inglesa tem para a unidade, para a configuração do Estado inglês, desde a invasão normanda, ela vai ao longo do processo histórico sendo deslocada em favor do parlamento, fiel representante dos interesses da sociedade do povo inglês. A Inglaterra, pessoal, só para fim de anotar, lembrando que esse material eu vou disponibilizar no AVA, algumas anotações, pontos mais importantes, tá? Então tudo isso está lá, mas vocês já fizeram um trabalho de resumo com relação a esse assunto. Mas existem algumas peculiaridades, características típicas do constitucionalismo inglês. Talvez a principal peculiaridade, né? A principal característica do constitucionalismo inglês é a ideia da supremacia do parlamento, a ideia de supremacia parlamentar. Então, o órgão representativo máximo dos interesses do povo inglês, que fala em nome do povo inglês, é o parlamento britânico. Não há nenhum órgão acima do parlamento britânico. E até a inexistência de uma Constituição escrita ajuda a gente a compreender isso. O parlamento da Inglaterra, diferentemente do que a gente vai ver nos Estados Unidos, o parlamento da Inglaterra ele exerce poderes constitucionais de maneira permanente. Como não há uma Constituição escrita na Inglaterra, todas as leis aprovadas pelo parlamento, né, de uma maneira ou outra, dependendo da sua importância, elas podem adquirir o status de uma norma constitucional. Então não há nenhum tipo de rito especial, um rito específico que tem que ser elaborado para que dê nascimento, para que nasça, né, uma lei de natureza constitucional na Inglaterra. Então o parlamento ele é o órgão máximo, soberano máximo na Inglaterra. Isso acontece até hoje com alguns temperamentos, é verdade, por conta de influência da União Europeia, mas de maneira geral a gente pode dizer que o parlamento inglês ele exerce poder praticamente de maneira ilimitada. Alguns temperamentos, mas na época foi isso que aconteceu.
né, o sistema parlamentar se impôs em frente à monarquia. Então, o parlamento ele foi o grande responsável por impor restrições, por limitar o exercício do poder dos reis ingleses. Tá? A Inglaterra, o que é interessante, a ausência de uma Constituição escrita, ela impede que haja um mecanismo de controle da constitucionalidade das leis. Então, com o parlamento, ele é um poder constituinte permanente. Não há um órgão soberano acima do parlamento ou em comunhão com o parlamento que tenha competência ampla de fazer um controle, né, uma sindicância, uma fiscalização a respeito das leis editadas pelo parlamento. Então, não existe um parâmetro maior de análise a respeito de se certa lei aprovada pelo parlamento inglês seria constitucional ou não, porque não existe um parâmetro para a gente avaliar isso. Evidentemente, o único parâmetro que você pode avaliar é a cultura do povo inglês, a ideia de quão fortes certos valores, certas garantias são para os ingleses, e o parlamento não pode, evidentemente, através de uma lei, contrariar toda uma cultura, toda uma história típica da Inglaterra. Isso é verdade, mas não existe nenhum documento específico, como é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que serve como uma espécie de termômetro para você aferir a correção dos atos levados a efeito pelo parlamento. Então, o parlamento da Inglaterra, na verdade, é ele que detém essa prerrogativa de exercer o poder soberano no Estado. A gente vai também falar aqui a respeito da experiência inglesa. Além da experiência inglesa, a experiência americana. E qual a importância do constitucionalismo norte-americano para a ideia moderna de constituição, né? Os Estados Unidos, eles têm, basicamente, a gente pode dizer, ser uma experiência muito peculiar. Como a gente sabe, os Estados Unidos eles foram fundados através de peregrinos ingleses que saem, deixam a Inglaterra por conta das guerras religiosas que estabelecem a Inglaterra entre protestantes e católicas, guerra essa que vai dar origem, como falei há pouco, do Bill of Rights, da Declaração de Direitos na Inglaterra, também a Lei do habeas corpus, fruto desse constante conflito entre coroa católica, parlamento protestante. E uma série de peregrinos, de grupos sociais religiosos vão deixando a Inglaterra e emigrando para uma colônia inglesa localizada na América. E essas pessoas vão fundar 13 colônias na América, as famosas 13 colônias inglesas na América, e colônias essas que elas acabam, por uma série de contingências históricas, ao longo do seu processo histórico, elas acabam gozando de uma certa autonomia, relativa autonomia com relação à metrópole, à coroa britânica. Então, décadas se passam, aliás, um século praticamente se passa, desde a fundação das 13 colônias do norte, em que a Inglaterra acaba concedendo certa liberdade de estruturação, de modo de viver para esses colonos. Essa autonomia será extremamente importante para que, durante o processo de independência dos Estados Unidos, que vai depois ser chamado Estados Unidos, essa autonomia ela seja colocada como uma grande força desses colonos que vão levantar essa autonomia, levantar certos valores, certos princípios básicos que nortearam a formação dessa sociedade nova, em detrimento da coroa britânica. Essa autonomia que as colônias inglesas gozavam em face da metrópole começa a ser contestada mais ou menos por volta de 1760, meados do século XVIII, com uma série de medidas restritivas que o parlamento inglês vai impondo em face dos colonos. Uma série de leis são aprovadas, basicamente de natureza tributária, e leis que previam restrição ao comércio da colônia inglesa, e que vai quebrar essa relativa harmonia, autonomia e harmonia que os colonos ingleses gozavam em face da sua metrópole. Isso vai fazer com que haja uma reunião de interesses desses colonos em torno da constituição que a gente chama de Congresso Continental, que vai formar um documento, corpo único, que será submetido à coroa britânica,
que na verdade vai exigir da coroa britânica e da Inglaterra como um todo, a coroa e do parlamento inglês, que eles respeitem certas franquias, certos direitos que os colonos veem como direitos naturais deles. Na verdade, essa ingerência da Inglaterra nos assuntos das colônias vai desembocar, pessoal, todo um processo bastante conflituoso de independência dos Estados Unidos, a independência das coroas britânicas. Vamos colocar assim, independência das coroas britânicas, das colônias britânicas. Em 1776 será redigida a famosa, né, Declaração de Independência, assinada pelo Thomas Jefferson, e elaborada basicamente pelo Thomas Jefferson, em que a colônia inglesa ela vai levantar a sua autonomia e vai se declarar independente da metrópole. E a Declaração de Independência americana, que vem nesse bojo das contestações, das medidas restritivas adotadas pela Inglaterra, basicamente pelo parlamento inglês, ela tem uma importância bastante contundente para a gente. Por quê? Porque a Declaração de Independência de 1776 ela é o primeiro documento no mundo a afirmar certos princípios democráticos vão, na verdade, virar coqueluche, vão se popularizar no Ocidente como um todo. Então, basicamente, a ideia de soberania popular é a ideia de que o governo deve ser exercido por meio de consentimento do povo. Então, a ideia de soberania popular e o conceito de que o governo, né, o exercício do poder deve se dar sempre com o consentimento do povo, são assim dois princípios fundamentais da Declaração de Independência americana e que vão servir como mote aqui para, na verdade, assim, vão servir como uma espécie de uma herança cultural os americanos nos legaram, cultural e política jurídica os americanos nos legaram através do seu processo de independência, tá? Existem certas intercorrências que acontecem durante o processo de independência americanos, sabido que as colônias, as 13 colônias, elas se reúnem para elaborar uma convenção, para elaborar os artigos da Confederação, que é um documento escrito e que, na verdade, estabelecia a união entre essas coroas, a união entre esses diferentes colônias, através, depois do processo de independência das colônias, essas 13 colônias, elas se autodenominam estados independentes, então deixam de ser colônias para passar a serem 13 estados, né? E os artigos de confederação, eles vão servir como um documento assinado por todos os agora estados independentes, que eles vão selar certos princípios, certas obrigações e vão formar uma autoridade superior central a todos eles, chamado de União. Ali vão estabelecer, na verdade, as noções básicas, nesses artigos da confederação, as noções básicas do que seriam certas prerrogativas que podem ser exercidas por todos agora estados independentes em comunhão, em união de esforços, em união de interesses. Sendo agora um país novo, país soberano, certos, portanto, divergências estabelece que historicamente existiram entre as colônias, devem ser agora unificadas, trabalhadas de maneira conjunta. Tá? Esses artigos da Confederação, eles são documentos que, na verdade, eles passaram por uma reformulação em 1789, foi convocada uma convenção, a Convenção da Filadélfia, né, para rever a fórmula estabelecida, né, nos artigos da Confederação, quer dizer, muitas das disposições previstas não estavam surtindo os efeitos esperados pelos estados agora independentes, então esse conceito, esse acerto entre eles não estava dando de uma maneira adequada, não estava frutificando. Portanto, com o pretexto de fazer uma revisão desse documento chamado Artigos da Confederação, em 1787 é instituída a Convenção da Filadélfia, né? E através dos debates estabelecendo a Convenção da Filadélfia, os estados encaminharam seus delegados, representantes para a Convenção da Filadélfia. E ao fim e ao cabo desse processo, pessoal, é que nós vamos ter origem à primeira Constituição escrita do mundo. Então, veja, a Convenção da Filadélfia,
ela foi instituída com o propósito de fazer uma revisão apenas das principais cláusulas do artigo da Confederação, que era um documento que previa a existência de um órgão central superior aos Estados, chamado de União, a União dos Estados, né, que deveria velar ali pelos interesses dos Estados. Entretanto, uma série de intercorrências históricas vai fazer com que, na verdade, esses delegados, representantes dos Estados lá na Filadélfia, avancem um sinal, eles tomem uma conduta, talvez assim, e aí muitos críticos americanos vão dizer que eles avançaram o sinal, eles não tinham poder para fazer isso, mas o fato é que eles vão elaborar uma constituição, a primeira e até agora a única constituição dos Estados Unidos. A primeira constituição escrita do mundo foi elaborada na Filadélfia, a fim desse processo todo da Convenção de Filadélfia. A Declaração de Direitos da Virgínia, que é a Constituição dos Estados Unidos, ela prevê certos valores fundamentais, como a proteção dos direitos dos seres humanos, direitos inatos dos seres humanos, né? A ideia de que todo ser humano, por natureza, ele é dotado de certos direitos, e esses direitos têm que ser garantidos e protegidos pela autoridade pública, tá? A defesa da soberania popular, o princípio da igualdade perante a lei, a rejeição de qualquer tipo de privilégio pessoal, tá? Então, são alguns valores fundamentais da Constituição norte-americana, que são valores que eles têm, na verdade, uma origem inglesa, uma tradição inglesa, tá? Mas eles ganham uma particularidade nos Estados Unidos, é que todos esses direitos passam a ser incorporados em um documento único chamado Constituição. A Constituição Federal, portanto, ela tem início, tem nascimento como documento todo orgânico nos Estados Unidos, fruto do processo revolucionário dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, quanto Estado, em termos políticos, eles vão ter algumas características assim, peculiares. Os Estados americanos eles vão formar a ideia de federação, a ideia de que existe dentro do país mais de um órgão soberano. Então, há a soberania que é exercida por todos os estados no plano regional, dos seus interesses particulares, porém, existe um órgão federal que representa a reunião dos interesses de todos esses estados, que é a ideia de federação. Então, a ideia básica é que todo estado tem no mínimo 2 centros de poder, 2 níveis de poder. Os níveis de poder estabelecem entre os estados, são certos direitos que os estados eles têm como garantir esses direitos, exercer esses direitos de maneira autônoma e independente para fins de preservação dos seus próprios interesses. Entretanto, existe uma autoridade central superior, representada pela União dos Estados, União com U maiúsculo mesmo, em que ela tem como faculdade arbitrar esses conflitos existentes entre os estados, eventuais conflitos estabelecidos entre os estados e mais do que isso, estabelecer bases comuns de algumas questões comuns que são de interesse de todos os estados, como, por exemplo, regras a respeito do comércio internacional, regras que diz respeito ao comércio entre os estados. Quais são as regras que o estado deve obedecer? Regras essas são estabelecidas pela União, para fim de manter uma certa isonomia entre os estados. Então, regras que diz respeito sobre o valor do papel moeda. Quem deve emitir papel moeda? Qual o valor se deve dar ao papel moeda? O papel moeda deve ter curso em todo o território nacional, entre todos os estados. Ele deve valer a mesma coisa. $100 deve valer a mesma coisa do que em Nova York, Missouri e assim sucessivamente. Em Miami, enfim, na Flórida, na Califórnia, enfim. Então, certos assuntos eles devem necessariamente receber o mesmo tipo de tratamento igualitário no âmbito nacional. Então, a União ela é criada como uma esfera de poder acima dos estados, cuja atribuição básica é legislar e cuidar de certos assuntos que, na verdade, são assuntos de interesse de todos os estados. Então, às vezes, disputas entre estados tornam inviável um certo diálogo, uma certa acomodação de interesses. A União serve como um árbitro, como uma entidade responsável por tornar possível a convivência entre os estados. Uma outra experiência, uma outra característica do constitucionalismo norte-americano é que os Estados Unidos eles fundam seu modelo de Estado com base numa república. Diferentemente da Inglaterra, né, a metrópole em que vigorou
em vigor até hoje um modelo monárquico, os Estados Unidos nunca adotaram a monarquia como um regime de governo, um regime de Estado. Basicamente, eles estabeleceram de forma republicana uma ideia de que todos são iguais perante a lei, não há nenhum tipo de privilégio por conta de nascimento, e o acesso aos cargos públicos se dá basicamente por mérito. Tá? Então, existem certos requisitos previstos em lei, requisitos esses genéricos, que todas as pessoas podem eventualmente preencher esses requisitos, e preenchidos os requisitos podem alçar a determinadas funções públicas, diferentemente da Inglaterra, que certos cargos públicos só podiam ser exercidos por pessoas da nobreza ou do clero. Nos Estados Unidos isso não acontece, né? Então a Constituição americana ela é editada com esses valores fundamentais presentes na Constituição americana, e a Constituição ela é, na verdade, submetida, né, para a votação nos estados. Os estados devem aprovar essa Constituição que foi elaborada na Filadélfia. E para convencer a opinião pública acerca da importância de se ratificar a Constituição, no estado de Nova York, no estado basicamente de Nova York, publicou-se nos jornais uma série de artigos escritos por pseudônimos, né, do John Jay, do Madison, do Jefferson, uma série de artigos chamado O Federalista, hoje reunido em livro bastante famoso chamado O Federalista, em que se procurou convencer a opinião pública de que a aprovação da Constituição era fundamental para manter os interesses do povo americano. Porque o documento era fruto de um amplo e exaustivo debate de representantes do povo americano, de todos os estados. Ele representava, na verdade, ela trazia no seu texto da Constituição os valores mais importantes, os princípios mais importantes, mais caros à população. Ao fim e ao cabo, a Constituição ela é aprovada, com uma série de problemas históricos, mas ela é aprovada pela maioria dos estados norte-americanos. Em 1787, portanto, é a data de nascimento da Constituição norte-americana e, curiosamente, a Constituição norte-americana, somente em 1791, ela vai receber uma emenda, né, chamada 10 emendas, ou Bill of Rights, ou as 10 emendas da Constituição norte-americana, em que nessas emendas estarão previstos os direitos e as garantias individuais dos cidadãos. Então, a Constituição norte-americana é elaborada sem a previsão de rol de direitos e garantias fundamentais individuais. Isso é curioso. Ela é elaborada apenas e somente com certas disposições a respeito da estrutura do Estado, sobre a ideia de que o Estado americano será um Estado republicano, federal. Entretanto, não foram previstos certos direitos, certas franquias individuais. Isso só é feito depois, em 1791, pela incorporação de 10 emendas ao texto da Constituição. Aí foram previstos uma série de direitos de natureza liberal, com liberdade de expressão, de reunião, de religião, devido ao processo legal, a ideia de julgamento justo. Tudo isso é incorporado posteriormente à Constituição norte-americana, né? E quais são as grandes peculiaridades, para a gente fechar os Estados Unidos, quais são as grandes peculiaridades do sistema norte-americano, a importância para ele? Que a Constituição, pessoal, a primeira, na verdade, assim, ideia básica, importância básica é a previsão de uma Constituição escrita, né? Primeira no mundo, que é a primeira Constituição escrita no mundo, que vai trazer em um texto único todos os princípios, os valores mais caros na sociedade, e essa Constituição ela vai nascer na experiência norte-americana como a lei mais importante do Estado, a ideia de supremacia da Constituição, supremacia constitucional. Esse documento é um documento especial, é diferente das outras leis. Ele é uma lei com L maiúsculo. A Constituição é uma lei com L maiúsculo, é diferente das outras leis. Ela tem algo a mais. Ela foi elaborada por um processo diferente, num momento histórico único e distinto, e ela vai trazer no seu texto certos valores e certas garantias fundamentais que as outras leis não têm. Isso faz dela algo excepcional, além, evidentemente, de servir como um grande limitador do exercício do poder do Estado. Outra particularidade do sistema norte-americano, a existência de um controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário, né?
Então, as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, diferentemente do que acontece na Inglaterra, elas podem passar por um escrutínio, uma revisão, se elas são leis legítimas ou não são, e a Constituição vai servir como parâmetro para analisar se essas leis são legítimas ou não. Então, o órgão independente, autônomo, o Poder Judiciário tem a prerrogativa, o direito, a competência de fazer esse escrutínio, essa análise, se as leis editadas pelo Poder Legislativo, pelo Parlamento americano, lá chamado de Congresso, não Parlamento, respeitam ou não os valores mais importantes da comunidade, respeitam ou não aqueles valores previstos na Constituição, diferentemente do modelo inglês. Tá? A soberania popular como fundamento do poder do Estado, o sistema republicano, como a gente falou, e a instauração de um Estado federal, né? Em que ela, na verdade, vai servir como uma instância, a União vai servir como uma instância de arbitrar conflitos existentes entre os Estados nacionais. E uma característica fundamental, pessoal, a Constituição norte-americana ela vai albergar, ela vai abraçar o princípio da separação tripartite dos poderes do Estado. Então, o poder do Estado, o poder soberano do Estado, ele será exercido ao modo montesquiano. A ideia de que o poder deve ser dividido em 3 troncos distintos. O poder legislativo, que é o Congresso Nacional Norte-Americano, composto por representantes do povo eleitos de maneira livre. Um poder, executivo, responsável por administrar os negócios públicos, responsável também por aplicar as leis, fazer executar as leis, quer dizer, que as leis elaboradas pelo Congresso, pelo Legislativo, devem ser executadas, devem ser colocadas em prática pelo Poder Executivo. É o chefe da administração pública, né? O chefe dos serviços públicos, etc. E nós temos o Poder Judiciário, que é um órgão também independente, autônomo desses outros dois, responsável por fazer a arbitragem de conflitos existentes entre os poderes ou entre os cidadãos e o poder do Estado. E no sistema norte-americano, o Poder Judiciário, a Suprema Corte e juízes também podem fazer um controle da constitucionalidade das leis. De que forma é feito isso? O Poder Judiciário pode ser chamado a analisar se uma lei aprovada pelos representantes do povo é legítima ou não é, é lícita, é legal ou não é, de que forma? Fazendo a análise, a contraposição, o confronto dessa lei à lei mais importante do Estado, que é a Constituição. Então, isso é uma particularidade típica do modelo norte-americano. Só ficando aqui, pessoal, a ressalva, vocês vão estudar isso um pouquinho com mais detalhes em direito constitucional, 3, quando estudarem controle de constitucionalidade, mas a Constituição norte-americana não previu tal mecanismo do controle de constitucionalidade. Se você olhar a Constituição, ela não está dizendo lá que existe um poder judiciário, a Suprema Corte, os juízes, de maneira geral, podem fazer esse controle. Se as leis aprovadas pelo Congresso norte-americano, pelo Poder Legislativo, podem ser declaradas nulas ou não. Lá não, na Constituição não está dando, não há nenhum artigo que dê esse poder ao judiciário. Mas como é que nasce o controle de constitucionalidade? Como é que nasce essa possibilidade de uma Suprema Corte, do Judiciário, fazer essa análise? Dizer, olha, legislativo, você errou, sua lei é nula, apaga, faça uma outra. Isso nasce no famoso caso, pessoal, de 1803, o caso Marbury versus Madison. E nesse caso, o juiz Marshall da Suprema Corte americana, ele vai, na verdade, através do seu voto, famoso voto, ele vai dizer que a Constituição, ela representa os anseios, os valores mais importantes do Estado. Ela é a expressão máxima da soberania do poder do Estado. Ela representa os valores do povo norte-americano. Portanto, qualquer tipo de lei que for elaborada pelo Poder Legislativo que viole a Constituição, representante da soberania do Estado, e somente ela é. Qualquer lei, portanto, que violar é uma lei completamente nula. Uma lei que pode e deve ser controlada pelo Poder Judiciário. Deve haver um órgão independente do Poder Legislativo e também do Poder
executivo responsável por fazer essa análise se a lei ela está compatível com a Constituição ou não. Então, é no caso de 1803, Marbury versus Madison, o juiz Marshall vai elaborar um famoso voto, em que ele vai convencer a todos de que o Poder Judiciário ele tem esse dever, ele tem essa prerrogativa, mesmo que a Constituição norte-americana não dê expressamente esse poder ao Judiciário. E, por fim, pessoal, a gente tem a experiência francesa, típica da Revolução Francesa, de 1789, também, que é uma experiência bastante interessante para a gente, que vai trazer algumas ideias bem interessantes, que na verdade aqui no Brasil nós temos uma herança cultural, jurídica cultural, muito mais próxima do modelo francês do que do norte-americano. Essa primeira república a gente flerta com algumas noções do direito norte-americano, com a ideia de controle de constitucionalidade, estabelece uma república no Brasil, mas o fato é que a nossa tradição intelectual ela é muito próxima do que a gente teve na Itália, basicamente na França. Então, a experiência revolucionária francesa, ela vai ser o grande norte de atuação nossa aqui, porque a Revolução Francesa, ela foi um ideal típico do chamado Terceiro Estado francês. Como todo mundo sabe, a França passava por um final do século XVIII, por uma intensa crise econômica. A monarquia inglesa, rei Luís XVI, monarquia francesa, rei Luís XVI convoca a famosa reunião dos Estados Gerais, em que contou com representantes da nobreza, do clero do Terceiro Estado. E, ao longo dessa discussão, uma série de acontecimentos históricos vão desembocar na instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte, com representantes formados apenas pelos eleitos pelo Terceiro Estado, que eram representantes do povo francês de uma maneira geral, né? Essa Assembleia Nacional Constituinte ela vai se auto-intitular a verdadeira representante do povo e vai dar início a um processo revolucionário extremamente conturbado e sangrento na França, que vai colocar fim, na verdade, ao Estado absolutista francês, ao chamado Antigo Regime francês. Antigo regime esse em que o poder político estava concentrado na figura da monarquia francesa. Então, o processo revolucionário francês vai ser um processo tipicamente burguês, que vai fazer com que haja uma ascensão ao trono, uma ascensão, não ao trono, mas uma ascensão ao poder da burguesia francesa, e cujo grande vítima aí será um modelo de Estado tipicamente absolutista do antigo regime francês, que vai se mostrar um modelo completamente inapropriado para uma nova fase política, uma fase econômica, uma nova fase jurídica, em que a França atravessava. O grande lema da Revolução era liberdade, igualdade e fraternidade, então a ideia da abolição de um sistema autocrático, feudal ainda, né, em que se dava certo privilégio a classes sociais como ao clero, a aristocracia, em detrimento da maior parte da população francesa. Então a Revolução vai ter essa ideia mais igualitária, a ideia de que estamos formando uma nova sociedade, um novo modo de se viver, em que os interesses da maior parte do povo têm que ser respeitados. Ao longo do processo revolucionário, é promulgada a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, em que ela prevê uma série de direitos civis, cuja titularidade é do povo francês, e, em especial, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai mencionar, pessoal, no seu famoso artigo 16, a ideia de que não existe Estado sem que não preveja um rol de direitos e garantias fundamentais e individuais, e não existe um Estado que também não preveja um mecanismo de separação dos poderes. Então, o famoso artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele vai prever assim, dois instrumentos, dois conteúdos básicos para todo e qualquer Estado constitucional. A ideia de que não se existe Estado democrático, um Estado liberal que não preveja um mecanismo de separação de poder. Ou seja, a ideia contrária é a concentração de poder típico do antigo regime que a Revolução está querendo botar no chão. Então, deve-se respeitar um mecanismo de separação dos poderes e, da mesma forma, deve-se prever um rol de direitos e garantias individuais. Tá? A Declaração
dos direitos do homem e do cidadão, ela não para aí, ela prevê uma série de liberdades ao povo, como, por exemplo, ela adota um princípio da legalidade penal, da legalidade tributária, aquela ideia também que a gente viu na Declaração de Direitos da Inglaterra, do Bill of Rights, e que crimes só podem ser estabelecidos por meio de leis gerais e abstratas aprovadas por meio de representantes do povo. Então, as leis não podem ser feitas em benefício de uma certa classe, a fim de prejudicar um certo grupo, pelo contrário, devem ser leis abstratas e gerais. Tributos só podem ser cobrados também por meio de leis também abstratas, de leis gerais, feitas com base, feitas por representantes do povo e tendo como intuito garantir direitos do povo. Tá? A declaração ela previu a proteção à propriedade privada e ela previu o pagamento de indenização em caso de expropriação da propriedade privada. Tá? Além, evidentemente, como eu falei, do famoso artigo 16, que prevê a separação dos poderes e a garantia dos direitos individuais. Rapidamente sobre a França, qual que é a importância do constitucionalismo francês? Quais foram as suas particularidades? A primeira particularidade, pessoal, foi a adoção de uma declaração de direitos como parte da Constituição. A declaração de direitos, ao fim das contas, ela tem mais importância do que a própria Constituição francesa. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela é feita no Bojo, elaborada no Bojo, processo revolucionário, em agosto de 1789, e a Constituição francesa, para imitar os americanos, a Constituição francesa só é feita em 1791. Isso é uma Constituição extremamente assim, de vida curta, que em 93, em 1793, foi elaborada uma nova Constituição. Ao fim das contas, em termos de perspectiva histórica, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem muito mais importância do que a Constituição. A grande importância dela, além de prever esses valores que a gente mencionou, ela é incorporada ao preâmbulo da Constituição Francesa de 1791. Então, ela passa a fazer parte, a Constituição de 1791 na França, como um valor supremo e condicionante de todo o sistema jurídico constitucional. Então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão ela vai ser um grande motor, um grande documento intelectual, cultural, talvez o mais importante da história do constitucionalismo francês, porque ela vai trazer as franquias das liberdades individuais, ela é um documento próprio da burguesia, um documento que está colocando no chão um sistema aristocrático, um sistema desigual que vigorou na França ao longo do antigo regime, e a grande particularidade da França é que a história constitucional francesa vai levar como um modelo para os países do Ocidente, isso é incorporado para os países da América do Sul e no Brasil também, a ideia de que toda declaração de direito, toda Constituição deve ser precedida de um preâmbulo que estabeleça os valores fundamentais que aquela Constituição está defendendo e um rol de direitos e garantias individuais. Né? Essa é a grande característica do modelo francês. E mais, as disposições da declaração elas pretenderam ter uma abrangência universal. Então, a ideia de que todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer cidadão são dotados de certos direitos naturais de liberdade e propriedade. O Estado ele só se faz legítimo na medida em que ele garante e protege esses direitos naturais, esses direitos individuais de liberdade. Portanto, os franceses eles acabam dando aqui proeminências, acabam, na verdade, colocando a semente do nascimento do Estado liberal, do Estado mínimo. O Estado que ele é cunhado, ele é criado com o propósito de garantir e proteger a liberdade individual, apenas isso. Esse é o grande objetivo do Estado. E para isso o Estado deve separar, e a Constituição, as leis, elas separam a esfera do que é privado, daquilo que, portanto, diz respeito à vida individual do cidadão, suas relações familiares, pessoais, comerciais, trabalhistas, e daquilo que é público, que diz respeito ao cidadão na sua esfera pública. Essa separação é bastante marcante. E tudo aquilo que é público admite intervenção do Estado, leis que intervenham, que regulem a nossa vida pública. Tudo aquilo que é privado, típico da nossa vida pessoal do indivíduo, está
à margem da atuação do Estado. Então, há uma proteção da Constituição, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, da Constituição, a essa esfera privada, individual, em que o Estado não pode atingir. Então, há uma ideia, nasce a ideia de privatismo, a ideia de que a vida social se desenvolve basicamente no ambiente privado. Nesse ambiente privado, são as pessoas que estabelecem as relações, as pessoas que estabelecem as regras através do contrato, que uma e outra devem respeitar, e o Estado, a autoridade pública, deve se ver longe de praticar qualquer tipo de interferência. Tá? É típico, pessoal, do constitucionalismo francês, a ideia de que a Constituição, e isso é importante, que isso marca uma diferença radical com o que a gente viu nos Estados Unidos. A Constituição é um documento de natureza eminentemente política. O que isso tem a ver de importante? Que não existe uma forma de fazer um controle da constitucionalidade das leis elaboradas pelo Poder Legislativo francês. A Constituição, embora ela tenha uma importância fundamental, estabelece as bases da convivência social, estabelece um Estado mínimo, ela vai nos dizer quais são os direitos naturais fundamentais de liberdade e igualdade de todos, a garantia da propriedade privada, verdade. Porém, a Constituição ela é um documento de natureza eminentemente política. Ela serve apenas como uma espécie de uma sugestão ao Poder Legislativo, que o Poder Legislativo respeite esses valores. Entretanto, não há nenhum tipo de órgão responsável por fazer um controle sobre os atos praticados pelo Poder Legislativo francês. Tá? E isso é curioso porque se aproxima a França muito mais de um modelo inglês do que do norte-americano. Embora na Inglaterra um modelo jurídico seria criado em tese em volta dos usos e costumes ingleses, com o modelo common law, na França não, civil law, que acaba sendo um modelo adotado, de direito adotado. Entretanto, no que diz respeito sobre o controle da legalidade dos atos do poder, da constitucionalidade, da legitimidade, melhor dizendo, né, dos atos do poder legislativo, há aqui uma separação entre o modelo francês e norte-americano, a aproximação da França a um modelo mais, se pode dizer, modelo inglês, em que o parlamento ele tem uma proeminência maior. Tá? Na França, pessoal, a proteção dos direitos se dá, portanto, através da Assembleia Nacional, é um órgão soberano na França. A lei é a expressão máxima do direito, a soberania do povo está calcada na lei, está calcada nos representantes do povo que são eleitos para compor o poder legislativo, para compor a Assembleia Nacional. E esses representantes falam em nome do povo. Tá? Não existe, portanto, uma autoridade, um órgão judiciário responsável por elaborar, por fazer essa confrontação entre a legitimidade do que se elabora através do poder legislativo. Para quem reparou, isso aqui é o copo da Elsa, da Frozen, das minhas filhas, isso mesmo. Pessoal, esses três movimentos, experiências históricas, elas vão trazer como resultado final, a experiência inglesa, norte-americana e francesa, ao bojo do final ali do século XVIII, elas vão fazer surgir o modelo de constitucionalismo que depois vai ser confrontado com uma forma nova ao longo do século XIX, século XX, que a gente vai ver na próxima aula, mas eles vão fazer surgir um modelo de constitucionalismo, pessoal, final do século XVIII, chamado constitucionalismo liberal burguês. Esse modelo constitucional ele é fruto de todo o processo revolucionário que estabelece, portanto, a Inglaterra, século XVII, Estados Unidos e França, século XVIII, em que vai trazer como um resultado final a ascensão da burguesia ao poder político na Europa e no mundo ocidental como um todo. E a burguesia vai trazer, né, evidentemente, para o holofote todos os seus valores típicos que a burguesia, que os liberais têm. E esses valores estarão agora incrustados, positivados nas constituições dos estados. Que valores são esses, pessoal? Quais são as conclusões que a gente pode tomar dessas três experiências históricas que vai, portanto, cunhar, dar nascimento ao modelo do constitucionalismo liberal ou liberal burguês? Primeiro, a ideia de que limitação do poder do Estado,
através do reconhecimento de direitos individuais, né? Então, o Estado, o poder público, ele sofre limitação, né? A Constituição ela serve para limitar o exercício do poder político, como a gente já falou, através do uso de dois instrumentos básicos. Primeiro, reconhecimento de direitos individuais e o princípio da separação dos poderes. Aliás, esses dois instrumentos já vêm previstos no artigo 16, como eu falei, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. A limitação do poder do Estado, pessoal, se faz por meio de lei, tá? Essa característica ela é importante, veio previsto no artigo 3º da Constituição Francesa, aliás, de 1791. É a lei que é responsável por fazer isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A lei e a Constituição, como todos, são responsáveis por limitar o exercício do poder do Estado. Inclusive, existe um instrumento para fazer essa verificação, que é o instrumento do controle de constitucionalidade, que na Inglaterra não existe, na França também não vai existir, pelo menos não nesse momento. Então, toda a racionalidade, toda a soberania do povo para os franceses, para a Europa como um todo, e nós vamos herdar isso aqui na América do Sul, toda a racionalidade, a soberania está depositada num órgão. Que órgão é esse? É o Poder Legislativo. Então, o trabalho dele, que é a lei, representa a nossa liberdade, representa a nossa autonomia. Nós somos iguais, nós somos livres, porque nossos representantes elaboram as leis. Representantes que falam em nosso nome, escolhidos por nós. Portanto, esses representantes têm poder suficiente para falar em nosso nome e para elaborar as leis que nós devemos respeitar. Tá? Havia a previsão, e essas leis deveriam ser aplicadas de maneira igualitária e equânime a todos. Então, a previsão da igualdade formal, né? Aquela ideia que vem, na verdade, de Rousseau, de que os representantes do povo, o próprio povo, né, através das assembleias em democracias diretas, deviam elaborar as leis que deveriam ser aplicadas de maneira igual ao povo. Então, como não há nenhum tipo de diferença hierárquica entre grupos sociais ou entre indivíduos, uma lei deve ser aplicada igualmente a todos. Isso é a ideia básica da igualdade formal. Tá? A lei, ela não tem cor, não tem cheiro, ela aplica-se de maneira igual a todos. Tá? É nesse momento liberal em que as constituições elas vão prever a ideia do Estado de Direito, que é o império da lei, o princípio da legalidade, então aquele princípio que vai limitar o exercício do poder do Estado, o executivo deve, portanto, respeitar as leis elaboradas pelo Congresso, pelo Poder Legislativo. Tá? As normas jurídicas, pessoal, elas têm validade através, levando em consideração apenas os ritos de observância das leis. Então, repito, não existe nenhum órgão judiciário responsável por fazer a verificação a respeito se essa lei é legítima ou não é. Há uma presunção de que toda lei aprovada pelo Poder Legislativo por representantes do povo detém uma carga de correção, de justiça inata a ela. Representantes do povo não erram. Tá? Repito, sempre aquele asterisco nos Estados Unidos. Estados Unidos, embora isso ao longo da história americana não seja exercido, tá? Teve o caso do Marbury versus Madison, mas o fato é que nos Estados Unidos, em 1803, a Suprema Corte americana disse, num caso específico, que o judiciário, os juízes têm sim o poder, a competência de fazer uma análise das leis aprovadas pelo Poder Legislativo. Essa é uma realidade tipicamente americana. Tá? Através do constitucionalismo liberal burguês, o fato é que na Inglaterra e no continente europeu como um todo, a essência desse órgão independente, que fala acima, que corrige o poder legislativo, isso é algo completamente estranho à experiência dos outros países. Isso é algo bastante específico dos Estados Unidos. Tá? Então, uma lei ela é correta, ela é válida, ela é legítima, na medida que ela é elaborada pelo Poder Legislativo, respeitando certos procedimentos. Isso é suficiente para uma lei ser justa, ser aplicável. Tudo bem? Portanto, existia aqui, consequentemente, assim, um papel bastante limitado por parte do Poder Judiciário, que não poderia interpretar essas leis de maneira ampla, não poderia, portanto, fazer um juízo de constitucionalidade, como eu falei há pouco. Tá? E para finalizar, pessoal, a Constituição, portanto, ela não tinha essa prerrogativa, esse poder que os americanos deram para ela, que é de fazer uma análise, servir como um substrato, né? Que paira acima de todas as leis
em que ela vai servir como parâmetro de validade dessas leis no continente europeu, repito, para a experiência ocidental como um todo, a gente pode colocar isso como uma regra, com exceção honrosa dos Estados Unidos, a gente põe como uma regra, não existe um órgão responsável por fazer o controle de constitucionalidade. Tá? A lei goza de uma presunção absoluta de correção, de legitimidade, portanto, deve ser aplicada a todos, independentemente do seu conteúdo. Tá? O constitucionalismo, pessoal, liberal aqui, que surge ao final desse processo revolucionário desses três países, ele é extremamente importante, porque ele vai dar origem ao chamado Estado de Direito. Estado de Direito formal, o Estado legislativo de direito. A ideia de que existem regras, existem normas que servem para limitar o exercício do poder político, com vistas a garantir a liberdade e a igualdade dos cidadãos. Essa é basicamente a ideia geral, tá? Nada do que eu falei aqui é estranho para vocês, nós já trabalhamos, repito isso, não em sala de aula, mas no texto que vocês fizeram com resumo, que me entregaram para valer nota. Então fiz questão de falar um pouco mais rápido e já pegar apenas tão somente os tópicos importantes aqui, porque vocês já conhecem esse tema, tá? Nós vamos fazer uma segunda aula para falar sobre constitucionalismo social, tá bom, pessoal? Típico do século XIX, século XX, basicamente, que vai desembocar na ideia de neoconstitucionalismo. Então, esse tema do constitucionalismo será desdobrado em 2 aulas, tá bom? Qualquer dúvida, estarei disponível no Zoom na quarta-feira, 19 horas e 21 horas também, tá bom? Até mais, obrigado.